Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Upon the Bible, Porém, nós nos comprometemos sobre a Bíblia. of our Pentecostal people upon the fundamental doctrines of this Bible, compromise. Muitos do nosso povo pentecostal sobre as doutrinas fundamentais desta Bíblia se comprometem. I don't want to hurt feelings. I'm in my own church. Ai, eu não desejo ferir sentimentos. Eu estou em minha própria igreja. Feel that I can do just what in the church because I'm preaching the gospel. E eu sinto que eu poderia somente fazer aquilo em minha igreja, porque eu estou pregando o Evangelho. But there's tens of thousands of Pentecostal preachers know that there's no such a thing in the Bible as the baptism in the name of Father, Son, Holy Ghost. Porém, há milhares de pregadores pentecostais que sabem que não há tal coisa na Bíblia como o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. I challenge the Archbishop or anybody to show me where anybody was ever baptized in the name of Father, Son, Holy Ghost. Eu desafio o arcebispo ou alguém mais para me mostrar onde alguém uma vez foi batizado no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. That's because the organizations have did so. Porém, eles se comprometem, porque as organizações têm feito assim. One person in the New Testament, and for 300 years afterwards, the history of what was baptized in the name of Jesus Christ. Não há nenhuma pessoa no Novo Testamento, e por 300 anos depois, pela história, senão que fosse batizada no nome de Jesus Cristo. There's an organization that's did it. Compromising. O que é isto? Organização. Aquilo é o que fez isto, se comprometendo. They took all the street workers off the street. E hoje eles têm tirado todos os obreiros da rua. They took the tambourine out of the church. Eles têm tirado o pandeiro fora da igreja. The glory out of the church. Eles têm tirado toda a glória da igreja. Seminaries preaching little old rooster comb preaching. E tem pregação de seminários, aquela pequena pregação crista de galo. Polished in society, and their women wearing shorts and dresses that they're skinned into. Toda polida em sociedade, suas mulheres vestindo shorts e vestidos que colam o corpo. And men smoking cigarettes and gambling and telling dirty jokes. E homens fumando cigarros e jogando e dizendo piadas sujas. Grace in the sight of God. Isto é uma desgraça na vista de Deus. I know that's rough, but it's time somebody said something. Eu sei que isto é rude, porém é tempo de alguém dizer alguma coisa. Compromise. Giving in and acting like the world. Se comprometendo, consentindo, agindo como o mundo. If I have to stand alone with nobody but God alone, I'll preach the truth of God's Bible and stand for it. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. If I die, I'll still stand for the truth. You want truth? Se eu morrer, ainda defenderei a verdade, certamente. Nós desejamos a verdade. I measure up not according to the church, but according to the Word of God I want to measure up. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém de acordo com a palavra de Deus. Eu desejo ser medido. Did you notice? She knew that Samson had a power. Porém, Dalila, você notou? Ela sabia que Sansão tinha um poder. And she didn't know where that power lay. E ela não sabia onde era posto aquele poder. She couldn't tell what that power was. Ela não podia dizer o que era aquele poder. Some great power that Samson possessed. And she wanted to find it. Porém, havia algum grande poder que Sansão possuía e ela desejava encontrar isso. As Delilah, she kept wooing Samson after her beauty. E assim como Dalila,
ela continuou tentando persuadir Sansão em busca da sua beleza. Yourself real sexy, Oh, ela se vestia realmente sensual. pouring and he like some of the little teenagers of the day and so forth. E ela andava perante ele e ela dava um risinho abafado como algumas das pequenas adolescentes de hoje e assim por diante. When you act like something other striptease, trying to woo Samson to her. E quando vocês atuam como alguma outra coisa, uma striptease, tentando conseguir Sansão para ela. Same the world's done to the church. E isto é a mesma coisa que o mundo tem feito à igreja. Now where is your great power? Agora, onde está seu grande poder? Well, if we'll organize, that'll break the power. The Catholic Church done it. Bem, se nós nos organizarmos, isso quebrará o poder. A Igreja Católica fez isso. This is only Samson and the Luther come out. Porém, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Lutero saiu. Again, if you bind me with another card, it'll hold me. So they did. Então eles se organizaram novamente. Se você me amarrar com uma outra corda, isto me segurará. Assim eles fizeram. It's only Samson. What happened? Wesley came out and broke the cord. E os filisteus sobre ti, Sansão. O que sucedeu? Wesley saiu e quebrou as cordas. Now you've deceived me all along. Don't you know I love you, Samson? Agora você tem me enganado todo o tempo. Você não sabe que eu lhe amo, Sansão. All right, tell me the truth in your heart. Está bem, diga-me a verdade no seu coração. All right? You bind me with another cord. Está bem, me amarre com outra corda. Now we'll do that. What is that? That's the denominational cord. Está bem, agora nós faremos isso. O que é isso? Isso é a corda denominacional. I ain't got no denomination. Then I'll tell you how me broke. Deixe-me ser livre, porque eu não tenho nenhuma denominação. Então eu lhe digo, você me fará falir. So how come the Pentecostals? Where's your power? Deste modo, para fora vieram os pentecostais. Onde está o seu poder? Philistines did upon me and he broke the cord again. Os filisteus vêm sobre ti, e ele quebrou as cordas novamente. But now what happened? Got the Pentecostals. Porém, agora o que sucedeu? Isso tem tomado os pentecostais. The big doctors of divinity for their past. Some great man. Os grandes doutores em divindade para os seus pastores. Algum grande homem. School and ritual as the Methodists or Baptists and the rest of them done. Eles têm tido somente tanta escola e rituais quanto os metodistas ou batistas, ou qualquer um do restante deles tem tido. Go into a church and you can't hear an amen. Just as cold as a bunch of Eskimos got off the North Pole. Entre numa igreja e você não pode ouvir um amém, simplesmente tão frio quanto um grupo de esquimós que acabou de sair do Polo Norte. Cold, indifferent. Frios, indiferentes. And the Philistines is on me, Samson. E agora os filisteus vêm sobre ti, Sansão. The Philistines is on me, America. Os filisteus vêm sobre ti, Estados Unidos. Is that oneness of spirit? Onde está aquela unidade de espírito? Where is the oneness of Pentecost? Onde está a unidade de Pentecostes? Assemblies of God and the United and the Church of God and this, that, and the other. As Assembleias de Deus e a Unida e a Igreja de Deus e isto e aquilo e aquilo outro. This one with a different ism, this one with that, and this one with that. Cada um com um ismo diferente, este com isto e este com aquilo. We're so broke up that you can go into the city, the whole revival of one church sponsors, the rest of them won't even attend. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isto, o restante delas nem mesmo comparecem. The communists is up on me, America. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Power, where's our glory? Onde está nosso poder? Onde está nossa glória? Because we went after the wisdom of man instead of the power of God. O que é isto? Porque não fomos após a sabedoria do homem ao invés do poder de Deus? Preachers and things are so stiff and starchy, so they've organized us so we're so starchy and stiff-necked. Ora, eles têm tido nossos pregadores e coisas que estão tão formais e engomados, até que eles têm nos organizado ao ponto que nós ficamos tão engomados e de pescoço duro, I don't hear a shout in the church anymore. até que as pessoas, você nem ouve mais um grito na igreja. Anybody crying? Bitches put in the basement. Você nunca ouve alguém clamar. O assento dos que choram está colocado no porão. No more glory in the...
Não há mais glória na igreja. We do set back just as stiff as we can be. Tudo que nós fazemos é somente nos assentar sossegados, tão formais quanto nós possamos ser. We're bound with this modernistic demons have bound the church of the living God. That's right. Nós não estamos livres, nós estamos amarrados. O diabo, com seus demônios modernos, tem amarrado a igreja do Deus vivo. Correto? No power in the... There's no more... The people so starchy and stiff. Não há mais poder na igreja, não há mais liberdade. As pessoas estão tão engomadas e formais. God can come into the midst of Pentecostal people and show that He's God and through these signs of His resurrection that don't even shake them. Ora, Deus pode vir no meio do povo pentecostal e mostrar que Ele é Deus e provar seus sinais da sua ressurreição. Isto nem mesmo os estremece. What's a disgrace? Glória! Ora, isto é uma desgraça. I walk across the country, God working, performing signs, Eu ando pelo país, Deus operando sinais, and people sitting. e as pessoas sentam e... Oh, I know it can be done. Bem, eu suponho que aquilo está bem. Oh, eu sei que isto pode ser feito. Why? They're bound with the lie of the world. Isto não os move, porque eles estão acorrentados com Dalila, o mundo. Eles estão em grilhões. Now, if you got them bound them into a confederation. Agora, eles até mesmo os têm colocado acorrentados numa confederação. The Philistines are on these, Samson. What you going to do about it? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. O que você fará acerca disto? Denomination, sure. Oh, nós temos tido grandes denominações, certamente. Have greater membership than we ever had. Nós temos tido maior número de membros do que nós alguma vez tivemos. But where's the Spirit? Where's the Holy Ghost? Porém, onde está o Espírito? Onde está o Espírito Santo? Well, it's done. Isso é o que o diabo tem feito. It's wooed into the church. It's kept wooing the church. Come to me. I'll give you a great big tabernacle over here if you'll just do this. Tem procurado entrar para dentro da igreja. Continuou procurando entrar para dentro da igreja. Venha para mim e eu lhe darei um grande e enorme tabernáculo aqui se você somente fizer isto. If you'll get rid of that fanatic preacher you got and get a man, a doctor, to finish who's got some sense, we'll build a nice big classical church and we'll be like the rest of them. Se você tirar aquele pregador fanático que você tem e pegar um homem, um doutor em divindade que tem senso, nós construiremos uma igreja bela, enorme, clássica e nós seremos como o restante deles. Pneumonia. Que vergonha! We'll have a man that didn't know split coffee from beans, but was filled with the Holy Ghost. That was uncompromised by the power of God. Seria melhor ter um homem que não soubesse a diferença entre grão de café pela metade e feijão, porém fosse cheio com o Espírito Santo, que estivesse sem compromisso pelo poder de Deus. The some poor saint can break through in the meeting and speak in tongues or shout. Porém isso se tem tornado, tão engomado até que algum pobre santo possa romper no meio de um encontro e falar em línguas ou gritar um pouquinho. Some all dance. Ou fazer algo e o restante deles darão uma olhadela e se admirarão. Well, wonder why that must be a fanatic dropped in somewhere. O que foi isso? Bem, me pergunto por quê. Deve ser um fanático que apareceu de algum lugar. You know that's the truth. Vocês sabem que essa é a verdade. Some poor saint step in, get happy enough to raise their hands and cry and praise the Lord. Algum pobre dá um passo para dentro e fica suficiente feliz para levantar suas mãos e chorar e louvar o Senhor. Somebody who will holler amen to the preaching of the gospel. Alguém que gritará amém para a pregação do Evangelho. Yeah, that's Pentecostal. E o restante deles virarão para ver o que ele disse. Isso é pentecostais. Now you're patterned after the Methodist, after Baptist. They pattern after Catholic. Catholic pattern after hell. Qual é o problema? Vocês estão se moldando segundo os metodistas, segundo os batistas. Eles se moldaram segundo os católicos. Os católicos se moldaram segundo o inferno. Get it all after hell. Right. E todos juntos, isto tudo junto segundo o inferno, correto? Delilah has wooed you into big churches
fine educated ministers, take the better class. Dalila tem tentado fazer você entrar em grandes igrejas. Ministros bem treinados e educados tomam a classe melhor. Well, you know, so-and-so down here is a millionaire. If we could just get him to come into our congregation. Bem, sabe, o fulano de tal aqui embaixo é um milionário. Se nós pudéssemos fazê-lo vir para a nossa congregação... Oh, my. If he isn't born again, then he doesn't deserve to be there. Oh, que coisa! Se ele não nasceu de novo, então ele não merece estar ali. $1 million. If he owns 40 Cadillacs, whatever he's got. Eu não me importo se ele tem $1 milhão, se ele possui 40 Cadillacs, seja o que for que ele tenha. He's got to be born again, come right down to a new birth and be regenerated by the Holy Ghost. Ele tem que nascer de novo, vir diretamente para um novo nascimento e ser regenerado pelo Espírito Santo. Born a new birth, snotting, excuse me, or crying and screaming and tearing all like the rest of them, and live a life afterwards to prove it. E sair fora dali em um novo nascimento, saltando, ranho, me perdoem, clamando, gritando e fazendo um berreiro como o restante deles fazem, e viver uma vida depois para provar que ele o tem. Amen. That's what you need. Amém. Isso é o que você necessita. Samson, the Philistines is upon me. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Communists is upon me. World's upon me. The devil's upon me. Os comunistas vêm sobre ti. O mundo vem sobre ti. O diabo vem sobre ti. So see the Spirit of God perform miracles and do things of His resurrection, what Jesus promised. Eles voltam e veem o Espírito de Deus operando milagres e fazendo coisas da sua ressurreição, o que Jesus prometeu. I think Brother Branham's got a lot of mental. Eles dizem, você sabe, eu penso que o irmão Branham tem muita telepatia mental. My pastor said it was of the devil. Meu pastor disse que isso era do diabo. Hypocritical, deluded infidels, all polished up. You wolf in sheep's clothes. Você, pobre, hipócrita, infiel iludido, todo polido, você, lobo, em pele de ovelha. Jesus said, if you'd have known me, you'd have known my day. Jesus disse, se vós tivesses me conhecido, vós teríeis conhecido meu dia. Got a bunch of Sauls to try to make you like the rest of the world. Porém, vocês tomam um grupo de Saúls que tenta fazer vocês como o restante do mundo. A bunch of men of God who don't compromise on the word, but preach the truth and stand on the baptism of the Holy Spirit. Nós desejamos um grupo de homens de Deus que não se comprometam sobre a palavra, porém preguem a verdade e permaneçam no batismo do Espírito Santo. But what has the world done? It shaved all your power off. Porém, o que o mundo tem feito? Ele tosquiou todo o seu poder. Born Nazarite Pentecost, but the world certainly shaved your power. Você nasceu Nazireu Pentecoste, porém o mundo certamente tosquiou seu poder. What is the rest? Agora está somente tão engomado como o restante deles. What's going to happen? O que vamos fazer? O que irá suceder? There's one glorious thing that I can think of in this text. Há uma coisa gloriosa de que eu posso pensar para terminar o texto. While Samson was bound, Enquanto Sansão estava amarrado, we can't have a revival. nós não podemos ter um reavivamento. Billy Graham, revive in our day. Ouça o nosso fiel irmão Billy Graham. Reavivamento em nosso dia. Listen to old Robert scream, revive in our day. Ouça o Robert exclamando. Reavivamento em nosso dia. Revive in our day. Ouça o restante deles. Reavivamento em nosso dia. How can we have a revival when we're bound? Como nós podemos ter um reavivamento quando nós estamos amarrados? On the Holy Spirit with our organizations and traditions, and we can't have a Holy Ghost. Nós temos amarrado o Espírito Santo com as nossas organizações e tradições e nós não podemos ter um reavivamento do Espírito Santo. I know that's scorching hot with the weather, but it's the truth. Amém. Eu sei que isso está queimando ardentemente com o tempo, porém é a verdade. How can we have a Holy Ghost revival when you're so bound? Como nós podemos ter um reavivamento do Espírito Santo quando você está tão amarrado e engomado? Have form of godliness, but would deny the power thereof. Forma de piedade. A Bíblia disse que eles teriam forma de piedade, porém negariam o poder da mesma. Power of the organization, the power of the world, the power of the church. O poder do quê? O poder da organização? O poder do mundo? O poder da igreja? Power of the Holy Ghost. That's
the secret place in the church. O poder no Espírito Santo, esse é o poder secreto na igreja. And the church adopts educated preachers and big buildings and finery, and instead of the old-fashioned Holy Ghost, had better be in the mission again. E quando a igreja adota pregadores educados e grandes edifícios e ornamentos, ao invés do antiquado Espírito Santo, seria melhor eles estarem na missão novamente. Now you're going to have revival of the Holy Ghost and people quench it and bound it and are afraid of it. Amém, verdade. Como você vai ter um reavivamento do Espírito Santo e as pessoas o extinguem e o amarram e com medo disto, There's where the trouble lies. aí é onde o problema se coloca.